Ok? Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Penso que está fácil para os irmãos, né? Os irmãos que estiverem sem Bíblia, por favor, os que podem ajudar os irmãos. Todos acharam? Ok. Verso 21. E ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vou repetir de novo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim, o Espírito fala. Uma das coisas que nós precisamos fazer, para você identificar, abaixa um pouquinho, está dando microfonia. O que você precisa entender, existem alguns pontos principais para você saber se você está sendo abençoado ou não por Deus. Porque existe um espírito de engano nesse ano, nesse tempo. Como diz a palavra, diz que há um espírito de engano que no nosso meio já opera. Então, como é que você pode saber se você está sendo usado por Deus ou não? Se Deus está contigo em todas as decisões que você está fazendo ou não? Se o que você está fazendo é de Deus ou não? Você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, você tem que se avaliar. Você tem que ter uma autocrítica de si mesmo. O problema é que quando nós... É complicado falar nesse tópico. Por quê? Algumas pessoas têm uma imagem negativa de si mesmo. Então, quando olha para si, o pior que ela faz, ela já arrebenta com tudo. Já diz que não presta, que não é nada, que não vale nada, aí ela não consegue dar um ponto positivo. E há outras pessoas que só veem pontos positivos, não vê nenhum defeito em si mesmo. Aí começam a dizer que ele é que é o salvador da pátria. Se ele não estiver lá, nada acontece. Não são assim, irmãos. Sim, e você é tendencioso. Aquilo lá só vai para frente se eu estiver lá. Não é assim. A igreja cresce porque Deus é dono da igreja. É um privilégio eu estar pregando aqui hoje. Eu não posso achar que a igreja só funciona porque eu sou pastor da igreja. Porque no dia em que o meu nariz ficar empinado, Deus traz um melhor do que eu aqui e põe eu para fora. Eu não posso achar que eu sou melhor. Eu não sou melhor. Só existe um bom aqui, que é Deus. O que eu preciso entender é que Deus tem que me usar. Mas antes de Deus me usar, eu tenho que ter no meu coração o desejo de querer ser aprovado. Há uma diferença entre Deus usar e Deus aprovar. Ok? Vai, me ajuda que vocês estão assim, vai, pega e fala. Há uma diferença, vai. Entre Deus usar e Deus aprovar. Deus usou até uma mula. Pode usar qualquer jumento aqui. Ok? Então não fica muito animadinho, porque Deus me usou, grande coisa. Deus usou até uma mula. Não, porque a gente acaba se animando com isso. Deus me usou, então agora Ele vai passar um pano em tudo que eu faço de errado. Não é assim, irmãos. Deus usa porque não tinha quem usar, vai tu mesmo. Só que o problema não é usar, o problema é aprovar. Porque Mateus 7 diz, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu edifiquei. Aí ele fala, não te conheço. Eu te usei, porém não te aprovei. A função desse ministério é que você saia daqui dizendo o seguinte, Deus me aprovou o que eu faço. Porque se Deus aprovar o que você faz, com certeza Ele vai te usar. Ok? Então é isso que você precisa fazer. Quando você leu esse texto dizendo que ela dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus, porque ele tem um propósito, um objetivo.
Tudo na minha vida e na sua vida tem que ter um objetivo. Você não pode vir para um culto apenas para sentar e ouvir um homem falar. Tem que ter um objetivo. Você não pode vir numa reunião espiritual dizendo, eu vou lá porque o cântico é legal. Porque no dia que o cântico não for legal, você acabou seu culto. Você precisa ter algo mais. Quando as pessoas vão a um macumbeiro, eu fico indignado com isso, eles vão com mais propósito que quando vem na igreja. A pessoa vai no centro de macumba e ela vai determinada em alcançar algo. Aí vem para a igreja apenas para o convívio. Não é assim. Você está aqui porque você precisa de algo essa semana de Deus. Você está aqui porque você precisa estar cheio, recarregar sua bateria. Você tem que estar cheio porque você vai ter uma semana cheia de problemas. E você precisa vencer todos eles, amém? Deus tem um objetivo em derramar bênção sobre você. Nós temos um retiro espiritual, nós profetizamos quarta-feira, eu creio que Deus já liberou sobre sua vida dom espiritual, mas existe um propósito em Deus te dar um dom espiritual. Anote isso, hoje é um culto para você anotar, anote aí. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz, o Espírito só derramará seus dons específicos às pessoas se for para um fim útil. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz que o Espírito Santo só te dará algo se tiver um fim útil. Mas útil para quem? Para quem que vai ser? Para quem que é? Para mim? Para as pessoas dizerem, nossa, como aquele homem prega, nossa, como Deus usa. Não é isso. O fim útil é para o reino. Alguém sabe essa linguagem? Reino? Não sabem? Deus me ajuda. Há uma grande diferença entre você ser democrático e você viver no reino de Deus. Sua mentalidade de reino tem que ser ativada nessa manhã, porque enquanto você tiver uma mentalidade democrática, você está completamente fora da vontade de Deus. A democracia é um conjunto de leis que tem a tônica, que tem uma carta magna que diz que todos, e ela se auto-envaidece justamente quando ela diz assim, que todo indivíduo tem o direito de entrar e sair na condição de se expressar. Trocando em miúdos, fala o que quer, pensa o que quer, vai onde quer, quando quer, sem dar satisfação a ninguém. Isso é democracia. No reino não é assim. Na democracia, é o povo que elege seus liderados. No reino, é o rei quem dita quem é. Ah, pastor, mas ele que tem que ser tão bonzinho. Não, é ele que tem que dizer quem é que está na frente. Há uma diferença entre... Nós precisamos quebrar isso. Eu sou brasileiro e quando a gente pensa em democracia, a gente vê o que está acontecendo lá no Brasil. Deu errado por quê? Porque foi o povo que escolheu. Enquanto todas as vezes que o povo escolheu alguma coisa na Bíblia, deu errado. O povo escolheu Saul, o povo escolheu Barrabás. Vamos deixar Deus ser Deus? Se muitos casamentos, relacionamentos, você perguntasse, Deus, escolhe uma pessoa para mim, você não estaria divorciado hoje. Ou com problema. Porque quem escolheu foi você, não Deus. Agora Deus tem que entrar com a misericórdia para transformar e mudar tudo. E eu creio que Ele vai entrar, em nome de Jesus. Amém? Deus vai mudar. Mas aprenda uma coisa, você precisa entender que no reino de Deus, quem dita a palavra é Ele. A palavra do rei é lei. Na democracia, a palavra do povo é que é lei. No reino, é a palavra do rei que manda. Por isso que Jesus diz assim, olha, quem crê em mim como diz as Escrituras. Ele não diz, quem crê em mim quando você pensa, como você imagina, como você acha que deve ser. É como está escrito. Constituição do reino. Ok? Vocês estão meio dormindo, mas daqui a pouco vocês dão um salto aqui. Fiquem em paz. Deixa eu só liberar isso aqui. O que você precisa entender é que tudo de Deus tem um propósito. O Espírito Santo está derramando dons espirituais nessa igreja, mas ele precisa de um propósito. Existem três etapas de dons, ou seja,
qualquer um pode explicar de forma diferente, mas o contexto é o mesmo, que são dons de inspiração, de poder e de revelação. Mas eles estão sempre interligados, porque é um propósito. Por exemplo, se você pega 1 Coríntios capítulo 12, e você vai ler sobre os dons espirituais, a partir do verso 9, vai começar pelos dons de inspiração. Quais são os dons de inspiração? Palavras de sabedoria, palavra de conhecimento. Por que são? Eles são interligados. Conhecimento é aquilo que você aprende no geral, você sabe no contexto humano, você vai saber tudo sobre o contexto humano. Sabedoria é aquilo que vem de Deus. Provérbios capítulo 2, verso 10 diz que o conhecimento descerá facilmente à sua mente, mas a sabedoria descerá ao teu coração. Conhecimento você adquire na mente, sabedoria vem de Deus. Agora você precisa entender, fazer distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Está lá em Tiago capítulo 3, você vai estudar depois, que lá deixa detalhadamente o que é sabedoria de gente humana e sabedoria de Deus. Sabedoria de gente humana só tem confusão, briga, porfia e nariz empinado dizendo eu sei muito. Isso é sabedoria de gente humana. Agora, a sabedoria de Deus, você vai ver que é completamente diferente do que tudo que nós estamos vendo aí, ok? Então, você precisa entender essas coisas. Esses são os dons de inspiração. E eles estão sempre interligados. Existem os dons de poder. Quais são os dons de poder? É o dom da fé. A fé não é só um estilo de vida. A fé também é um dom derramado por Deus. Por quê? Existe dom de fé, dom de cura, dom de operação de maravilhas. Porque como é que você vai orar para uma pessoa enferma se você não tem fé para isso? Como é que você vai falar assim, Deus opera maravilhas nesse lugar, sendo que você não tem fé para isso? Então elas são interligadas. Primeiro você precisa ter fé, depois você precisa praticar aquilo que Deus te deu. Outra coisa, tem que ter uma coisa útil. Uma pessoa fala assim, pastor, eu quero o dom de cura. Eu falei, para que você quer o dom de cura? Porque eu acho giro. Acho legal colocar a mão sobre os enfermos e ser curado. Escute, quando Deus dá um dom para uma pessoa, significa que Ele vai dar trabalho. Se Deus está derramando sobre a sua vida dons espirituais, aonde você pensa que Ele vai te colocar? Onde só tem gente sã? Para você ficar assim, eu tenho um dom de cura. Põe a mão sobre os enfermos. Quem tem algum enfermo aqui? Não, está tudo sã. Deus vai te mandar no meio dos doentes, dos enfermos. Porque lá o seu dom será útil. Ok? Estou vendo que agora ninguém mais quer dom. Existem também os dons de revelação. Língua estranha, variedade de línguas, interpretação de línguas e também discernimento. Por que eles são interligados? Por que você tem que orar em línguas estranhas? Porque quem ora em língua estranha, ora bem, você está sendo ativado no Espírito, você está edificando a si mesmo, mas assim, muitas vezes Deus tem levantado pessoas em línguas estranhas, e Deus está falando em mistério, e nós não temos um intérprete aqui dentro. Deus tem que levantar um intérprete aqui dentro. Porque quando você tem o dom de línguas, você precisa entender o que está sendo falado, porque Deus está falando à igreja, não é só uma pessoa. A igreja precisa ser edificada. Então, quando você estiver orando, você assim, Senhor, eu preciso desse dom também. Porque quando levantar um profeta aqui, ele só falar em línguas estranhas, o Senhor vai me usar e eu vou bradar nessa igreja dizendo, Deus está dizendo isso, referente à igreja. Senão vira bagunça. Agora, o pior de tudo, sabe o que você precisa ter? Discernimento. Por que você precisa ter discernimento? Porque o que mais tem hoje em dia é gente enganada dentro da igreja. Gente decepcionada dentro da igreja. Gente que não suporta mais profeta de Deus. Não pode levantar um profeta de Deus que ele só volta a bater. Porque ele não teve discernimento de saber quando falaram com ele era da carne. Você precisa ter discernimento. Eu quero que você levante sua mão direita e fale, Senhor, a partir de agora derrame sobre a minha vida o dom de discernimento. Para que você possa discernir o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano. Oh, aleluia! Porque tem propósito. Se você não entender essa linguagem, não dá. Você vai começar a ir numa igreja, levanta um profeta e fala uma coisa. Você vai em outra igreja, outro profeta fala outra coisa. Aí fala outra coisa, e fala assim, então eu vou para onde então? O que está acontecendo?
Deus não é Deus de engano? Deus não é Deus de engano. Salmo 25 diz que aquele que confia no Senhor jamais ficará confundido. Pastor, como é que eu sei que o profeta está falando alguma coisa para mim? Primeiro, só existe uma profecia que prevalece na sua vida. A primeira. Deus, no dia em que você aceitou Jesus Cristo, Deus levantou alguém e falou uma palavra. Foi ou não foi? Como é que você vai saber se depois as outras são verdadeiras? Tem que bater com a primeira. Se não bater com a primeira, não foi Deus que falou. Quando Deus vai falar uma coisa, Ele tem que buscar o objetivo a qual Ele traçou. Se Ele falou, filho, você vai ter que parar com as suas coisinhas erradas, e você vai estar no meu altar. Não adianta você fugir para um lado para o outro, eu te quero aqui. Você pode tentar fazer tudo do seu lado. Você é meu, você vai estar comigo, você vai pregar minha palavra. Acabou. Aí vem outro profeta, assim diz o Senhor, você vai gravar um CD. Deus mandou você gravar CD? Assim diz o Senhor, você vai vir para um lado para o outro e você vai casar primeiro. Qual é o objetivo primeiro de Deus te casar? Primeiro Ele disse que você vai pregar, então primeiro você prega, depois você casa. Quando você tem esse discernimento, você começa a ter paz dentro da casa do Senhor. Ok? Você vai pedir o dom de discernimento, não vai? Vai ou não vai? Vai, em nome de Jesus, me ajuda. Me ajuda. Você pensa que é fácil para um pastor cuidar de pessoas que estão constantemente enganadas? Primeiro que a pessoa vem falar comigo já com o pé atrás. Será que esse vai me enganar de novo? Será que esse vai me enganar também? Você pensa que é fácil a gente se consagrar para levar o nome de ladrão? De enganadora? Então, por favor, tenha discernimento. Repete comigo, Romanos 8:16. Repete de novo, Romanos 8:16. Você sabe o que está escrito lá? Errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Romanos 8:16 diz assim, se você tem o Espírito de Deus, você é filho de Deus. Entenderam ou não? Vou te explicar. Que pai que vai usar o vizinho para falar com o filho? Por que eu vou bater na casa da minha vizinha e falar assim, Thaís, vai lá, fala com a Ana, que eu não estou muito afim de falar com ela não. Fala que eu mandei ela fazer isso. Quantos pais eu tenho aqui? Você pede para o vizinho falar com a sua filha? Você vai e fala com ela. Romanos 8:16 está dizendo o seguinte, que antes de levantar qualquer pessoa para falar com você, Deus já está falando contigo. Romanos 8:16 está dizendo o seguinte, que Deus, antes de levantar qualquer pessoa para falar contigo, primeiro Ele vai falar, pode ir lá, porque eu vou falar com você através daquela pessoa. Então você já sabe que Deus vai falar com você. Romanos 8:16 está dizendo que Deus está testificando no teu coração se o que eu estou te dizendo aqui é coisa de homem ou se são coisas de Deus. É por isso que você precisa acreditar na palavra do Senhor. Porque se a palavra do Senhor estiver no seu coração, você nunca mais ficará enganado. Estão me ouvindo? Ok. Você está começando a animar. Então, é simples. É só você falar assim, Senhor, eu quero a palavra de Romanos 8:16. Porque se o pastor Eduardo está falando qualquer besteira em cima, não vai entrar no meu coração. Agora, se é o Senhor falando, vai entrar. E vai me transformar. E vai me mudar. E eu serei uma nova criatura. Ok, vamos lá. Repare que ele diz o seguinte, ele teve um propósito. Você precisa ter propósito na sua vida. 3 coisas que identificam se você está ou não em uma nova temporada na sua vida. Se o que você vai fazer a partir desse culto, se vai valer a pena ou não. Se você vai andar para frente ou vai ficar andando em círculos. Como é que você sabe? 3 coisas definem se você está ou não em uma nova temporada. Primeira dela, mudar suas atitudes. Quando você está numa nova temporada,
A Bíblia diz assim, então trocou as suas vestes. Quando você lê a Bíblia, você precisa ter o Espírito Santo para te identificar, mostrar para você o que está acontecendo. José passou 20 e poucos anos dentro de uma cadeia. Desde quando ele foi jogado dentro daquela cisterna, quando ele chegou na casa de Potifar, estava dentro do cárcere. Qual foi as primeiras coisas que aconteceram quando mudou a situação dele? Os guardas chegaram, chamaram pelo nome, abriram suas celas e disseram, troque suas vestes. Está entendendo? Vestes na Bíblia significa atitudes. Quando a Bíblia está dizendo sobre veste, ele está falando assim, troque suas vestes, ou mude as suas atitudes. Por isso que Isaías diz assim, vou trocar suas vestes de tristeza, e vou te colocar vestes de alegria. Então se você não mudar suas atitudes, nada irá mudar. Entra ano, sai ano, e você vai continuar a mesma coisa. Quando ele está dizendo mudar suas vestes, ele está dizendo, você precisa mudar de todas as atitudes, a forma como você pensa, a forma como você faz, tem que mudar. Vai, me ajuda, por que você vai? Vamos mudar as atitudes, vai. Faz qualquer coisa aí. Segunda coisa que define se você está numa nova temporada. Depois que você muda as suas atitudes, corte a gordura. As irmãs que gostam. Vai, grite comigo, corte a gordura. O que é a gordura? O excesso. Onde é que tudo atrapalha? Onde é que tudo que é excesso atrapalha? Vai, você que está fazendo dieta, você quer tirar por quê? Que atrapalha. Vai vestir o vestido, não entra. Põe a calça, fica lutando, não entra. Agora, o que são as gorduras? Escute. Quando você está numa nova temporada, você precisa saber se separar de pessoas, lugares. Porque tem pessoas que são um verdadeiro peso na sua vida. Você fica arrastando aquela pessoa, ela não quer uma mudança, ela não quer mudar tudo, ela quer te atrasar o lugar, ela quer que você continue preso. Então, enquanto você não aprender a se despedir de pessoas e de lugares e de coisas, escreve aí, mudar, eu preciso aprender a me separar de pessoas, lugares e de coisas. Porque você acha que Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais. Por que Abraão, quando está subindo o monte, ele vira para os empregados e fala assim, agora vocês não podem mais me acompanhar. Porque para onde eu vou, você não tem maturidade espiritual para me acompanhar. Você tem que aprender. Escute, irmãos. Eu perdi muito tempo na vida tentando ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Eu passei maior tempo da minha vida tentando trazer pessoas para perto de mim que não queriam. Conclusão, perdi tempo. A Bíblia fala que a vida é um sonho ligeiro. Vou te explicar o que é um sonho ligeiro. O sonho ligeiro, sabe aquela cochilada que você dá no sofá à tarde? Isso é sua vida. Isso é sua vida. Você dá um cochilo quando viu, acabou a vida. Olha para você, até ontem você tinha 15 anos. Você abriu os olhos, as rugas já te comeram a cara. O que você tem que fazer? Aprenda a se desprender do seu passado. Aprenda a dizer, não, você não está me ajudando, filho, então faz o seguinte, segue a sua vida. Não quer servir Deus comigo? Olha, até logo. Deus te abençoe. A gente vai nas casas das pessoas, aquela lixaiada de coisa.
Para que isso? Isso aqui é o vasinho que eu ganhei da minha teta lá no ventre. Vale dinheiro? Isso não vale nada. Mas, tem uma coisa emocional dentro de mim. Pelo amor de Deus. Não, você ri porque é verdade. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Sua casa parece uma lixeira. Só tem lixo. Eu estou guardando esse vestido para quando eu sair dos 58, eu vou voltar a vestir 36. Pelo amor de Deus! Joga fora! Irmãos, aprenda uma coisa: enquanto você não colocar para fora o que é velho, Deus não irá trazer o que é novo. Você está barrando as coisas novas de Deus chegar. Põe para fora. Eu quero que você saia daqui fazendo uma limpa na sua vida. Faça até no Facebook. Sabe aquelas pessoas que não ajudam, não contribuem, não faz nada no Facebook? Deita fora. Não está te ajudando. Sai fora daqui, pelo amor de Deus. Fica lá, sua vida parece uma lixeira, cheia de coisa. Aprenda a se separar de pessoas, lugares e coisas. Primeira atitude, primeira coisa que você tem que fazer, mudar suas atitudes. Segundo, aprender a se livrar de coisas. Terceiro, ter objetivos. E objetivos claros. Estava orando para uma pessoa, até mês passado estava orando. Então, filha, pastor, é a hora que eu vou casar. A hora que eu vou, também vamos casar. Deus, dá o nome da criatura aí. Aí estou lá, jejuando, orando para uma pessoa. Aí meu telefone, pastor, sabe o que é? Olha agora por esse. Eu vou começar a mandar uma fatura para algumas pessoas que fazem isso comigo. Eu falei, irmão, você está me devendo um almoço no restaurante tal, já está aqui. Meu pagamento. Por quê? Porque a pessoa não tem objetivo claro. Uma hora ela quer uma coisa. Outra hora ela quer outra. Uma hora ela quer que muda. Outra hora ela não quer mais que muda. Uma hora ela quer o loiro. Outra hora ela quer o moreno. Outra hora ela quer dinheiro. Outra hora ela já não quer mais dinheiro. Peraí, decide o que você quer. Porque nem Deus pode te abençoar se você for inconstante. Não está acreditando, pastor? Ok, então abra aí sua Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 6 e leia. Quando você pedir alguma coisa para Deus, peça, porém, com fé, sem nada duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Domingo está crente pra caramba, dando glória a Deus e virando de cambalhota. Na segunda-feira está um profano. Na terça-feira está arrependido e está buscando Deus. Na quarta já não quer nem saber de nada. Na quinta-feira ele está buscando Deus. Na sexta é saideira, vão para a festa, ferve que nem um louco. No sábado já está arrependido, no domingo está se convertendo de novo. Pelo amor de Deus. Deus não trabalha com inconstância. Ou você para e fala, é isso que eu quero, Deus. E é isso que eu vou lutar. E derramar todas as minhas forças para que aconteça, ou Deus não entrará numa luta. Você sabe por que Pedro caiu nas águas? Escute. Jesus está andando sobre as águas. Pedro está tremendo de medo no barco. Jesus, ele vira e fala assim, Senhor, quem é? É o Senhor? Sim, sou eu, Pedro. Se é o Senhor, então deixa eu ir. Ou seja, ousado, glória a Deus. Ok? Aí quando Pedro sai, assim, então pode andar. O que ele fez? Meteu o pé na água e começou a andar. Enquanto Pedro estava olhando para o objetivo dele, nada o abalou. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele se tornou Jesus. Não entenderam? Enquanto você estiver olhando para Deus, você está se tornando Deus. E quando Deus está em plenitude na sua vida, não há barreira, não há porta, não há limitação, você consegue chegar lá. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele se tornou Jesus, por isso andou como ele.
Mas a partir do momento em que ele olhou para as ondas, ele se tornou as ondas. Enquanto todas as vezes que você olha para o seu problema, você se torna um problema. Quando você olha para a sua enfermidade, você se tornou sua enfermidade. Quando você olha para a sua solidão, você se tornou sua solidão. Quando você olha para o desespero, você se tornou desespero. Então é por isso que você entende, olhar para o autor e consumador de nossa fé. Vamos, para de olhar para o seu problema, olhe para Jesus, porque não há problema que Jesus não mude. Para Ele não há portas fechadas. Não há impossibilidade para Ele. Tudo é possível. Mas enquanto você estiver olhando para Ele. Por isso que Tiago escreveu, porque essa palavra de Tiago 1,6, ele está falando de Pedro. O que eu quero é que você olhe agora para Jesus. Não, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Repare que ele está. O que esse texto diz aqui? Olha, você terá que dar um nome. Você tem um nome? Ou devo te chamar de Zé Ninguém? De Mané? Você tem um nome? Por que você tem um nome? Porque você tem uma identidade. Quem não tem nome, não tem identidade. O nome é muito importante no reino. Somente as pessoas só os filhos tinham nome. Os outros eram todos escravos. Escravo não tem nome. Escravo faz isso, escravo faz aquilo, escravo faz isso. Ele não tem nome, ele é escravo. Agora os filhos têm nome. Não, você precisa entender. Por que você acha que Deus vai te dar um novo nome? Porque Ele não gostou do seu? Não, é porque Ele sabe que você precisa de um novo nome. Você não entendeu que quando você aceitou a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, você aceitou um nome? Oh, Jesus me ajuda. Você precisa entender que o nome que está na sua vida te diz algo no mundo espiritual. Quando o anjo está visitando Maria, assim, ó, você vai ter um filho, um propósito de Deus. Porém, você não vai colocar o nome que você quer. Você vai colocar esse nome. Por quê? Porque esse nome tem poder nos céus, na terra e debaixo dela. Porque todo aquele que reconhecê-lo como Senhor da sua vida, esse nome será colocado na vida dessa pessoa. E quando ele tiver esse nome, significa que por causa desse nome, ele poderá impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por causa desse nome, ele irá pregar libertação e as pessoas serão libertas. Por causa desse nome, ele será vitorioso. Será perseguido? Será. Será maltratado? Será. Mas será abençoado. Quando você aceitou a Jesus, você foi abençoado. Abençoado com o quê? Com o nome. O nome dele veio. Me ajude aqui, alguém tocando teclado aqui. O que aconteceu? Veio o nome. Quando você recebe o nome, significa que algo novo está acontecendo. Você teve uma identidade. Escute, quando você aceitou a Cristo, significa que você ganhou uma identidade no reino espiritual. Você não ganhou uma carteirinha de membro. Você ganhou um nome. Para que você possa entrar no reino espiritual e dizer assim: Satanás, para fora da minha vida. Fora da minha casa. Fora da vida dos meus filhos. Fora do meu relacionamento. Porque você tem uma identidade. Tem gente que... Ou você tem uma identidade ou você é um escravo. Você escolhe. Qual a decisão que você vai querer nessa manhã? Quando você tem uma identidade, significa que Deus te deu autoridade para isso. Pai, me ajude aí. Você tá errando, você está sofrendo porque você ainda não descobriu a autoridade que você tem. Você está perdendo tempo na sua vida porque você não identificou quem você é. Você ganhou o nome do seu pai. Você ganhou uma paternidade. Você tem medo na vida porque você não sabe quem é o teu pai.
Você vive ansioso porque você não sabe quem é o teu pai. Você está aí preocupado porque você não sabe quem é o pai que você tem. Porque quando você descobre quem é o pai que você tem, você vai nele e fala: pai, me ajuda. Se você é enfermo e sabe que seu pai é médico, você vai procurar outro médico? Se seu pai é juiz, você vai procurar outro juiz? Se seu pai é advogado, você vai procurar um outro advogado? Se o seu pai tem poder para transformar, você vai procurar outra pessoa? Por que você não está buscando o seu pai? Você precisa entender o que é paternidade. Você não é um bastardo. Você não foi alguém que foi lançado à rua. Deus não teve apenas misericórdia de você, Ele te amou. Não, você não está entendendo. Deus te amou. E quando a Bíblia diz que Deus te amou, significa que Ele atribuiu em você tudo que Ele tem. Ele te deu condição de vencer a si mesmo. Ele já colocou em você tudo que você precisa. Agora deixa eu te falar uma coisa muito mais importante, porque Ele sabe que você é limitado. Coloca o nome aí, esse nome, que esse nome é poder, mas eu vou te revelar o propósito dele. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O objetivo de Jesus, te salvar. Mas Ele veio te salvar do quê? Dos pecados só? Sabe qual é o problema dessa geração hoje? É que não conhece Jesus. Quando fala em Jesus, o que você pensa? Você pensa que Jesus é o quê? É um cantor de rock cabeludo com Rastafari? Quem é Jesus para você? Aquele homem com aquela cara de francês fazendo assim, com aquela cara bonitinha? Eu não vim aqui pregar sobre esse Jesus. Eu não vim pregar aquele Jesus que está pendurado lá na ponte 25 de abril. Aquele não é o seu Jesus. Você precisa dizer quem é Jesus para você. Quando você fala o nome de Jesus, quem é? Um Deus histórico, um Deus que abençoou muitas pessoas no passado, mas ficou no passado. Quem é Jesus para você? Porque isso faz toda a diferença na igreja, irmãos. Hoje em dia eu descubro que Jesus é apenas um personagem histórico. Eu descubro que Jesus na vida de muitos crentes é apenas um nome teológico. Para algumas pessoas, Jesus não é nada. Para os franciscanos, a ordem franciscana católica, Jesus, sabe o que é Jesus? Um pobre e miserável. Por isso eles se vestem como pobres miseráveis. E sabe qual é o problema? Isso atingiu muitos crentes. Quem disse para você que Jesus é miserável? Onde você, me diga aqui na Bíblia, que Jesus tem, onde Jesus chega, não pode ter escassez. Irmãos, eu tive que quebrar isso na minha vida, porque eu fui ensinado, desde a minha infância, que Jesus, Ele só fica no meio dos pobres. Então você tem que ser pobre para Ele estar no seu meio. Que Jesus não gosta de gente rica. Não, Jesus não gosta de gente que ama o dinheiro. Escute uma coisa, porque isso é poderoso demais. Você realmente crê que Jesus Cristo está na sua vida? Quantos aqui creem realmente que Jesus Cristo está na minha vida? Pois eu vou dizer para você que você não acredita nisso. Onde Jesus está, não pode ter escassez. Se você está em escassez, você tem que repreender esse espírito, porque Jesus tem que estar na sua vida. Pedro passou uma noite toda tentando pescar, não pescou nada. Quando Jesus chegou, disse: vamos pescar de novo? Não, estou cansado, que é isso? Vai, deixa eu pescar. Ah, mas isso não é hora de pescar. Não interessa se é hora, se não é hora. Eu sou Deus, eu faço acontecer. Vou te mostrar um princípio, Pedro. Aonde eu chego, as coisas têm que acontecer. Se Jesus está na sua vida, as coisas têm que. Porque se não estão acontecendo, Jesus não está. Então Jesus tem que voltar para sua casa.
Porque ele chegou no barco e disse: lance a rede. Não vou pegar uma piaba. Quando ele jogou, ele teve que puxar com força, ainda teve que distribuir para os outros barcos. Porque aonde Jesus está, não há escassez. Aonde ele chega tem que ter crescimento, prosperidade. E prosperidade não estou falando só de dinheiro, não. Você tem que ser próspero em alegria, próspero em felicidade, próspero em amor. Você tem que ser próspero em tudo. Porque prosperidade não está em você ter, é em você ser. Quando você fala, eu sou filho de Deus, a escassez tem que ir embora. Jesus está fazendo uma festa. Está curando enfermos, cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, mudos estão falando, paralíticos estão ficando de pé. Uma festa. De repente chegam os 12. Rapaz, estou cansado. Fala para ele que senão isso aqui vai demorar. Olha, a gente vai ficar. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vai lá. Aí vai o discípulo Filipe. Mestre, despede eles. Eles estão cansados. Quem é que estava cansado? O povo ou os discípulos? O povo estava em festa. Você já imaginou um paralítico ficar de pé aqui? Você acha que você ia querer sair desse lugar? Um cego vendo? Mudos falando? Mudos estão profetizando no meio da igreja. Você ia querer sair aqui? Você estava pulando de alegria. Mas os discípulos, os obreiros dele, falaram assim: não, vai demorar isso demais, vamos embora. Aí o que ele faz? Vai lá até o mestre e fala: olha, diz para ele que o povo está cansado. E tem que ir embora, está à noite. Quando Filipe chegou, sabe o que Jesus falou para ele? O que eu vou te dizer agora, dê voz de comer. Pega a pessoa e fala assim: resolva os seus problemas. Dê voz de comer. Resolve aí seus problemas. Aí ele vai até ao tesoureiro. Alguém sabe quem era o tesoureiro? Judas. Ele mandou a gente comprar pão para esse povo. Você é louco! O que eu tenho aqui é só 200 denários. Não dá. Diz para ele que não dá. Olha, nem com 200 denários a gente consegue alimentar essa gente toda. Você precisa entender uma coisa. Enquanto você tiver uma mentalidade humana, Deus vai ficar brincando com você, fazendo você ir, fazendo você voltar, até você entender que a resposta está nele. Enquanto você tiver uma mentalidade humana, Deus vai ficar vendo você indo, você voltando, sem resposta. Não temos. O que ele pergunta? O que é que você tem? Me ajuda, perguntei. O que é que você tem? Filho, o que é que você tem para dar para Deus? O que é que você tem para dar para Deus? Quer resolver o seu problema? O que é que você tem para resolver o problema? Eu só tenho 5 pãezinhos, 2 peixinhos, que não é nem meu, é de um rapazinho que está aí, ó. O que você tem para resolver seu problema? Porque aonde Jesus está, não pode haver. Aonde Jesus está, não pode haver. Aprenda uma coisa. Jesus chegou para aquele jovem e tomou. Existem 2 formas de entender isso. E Jesus tomou porque ele deu, ou Jesus tomou porque ele não quis dar. Jesus vai tomar porque você vai estar dando para ele essa manhã, ou ele vai ter que tomar de você? Me dá logo, me dá. Solta, que senão não tem milagre na tua casa. Solta, miserável. Como é que Deus vai ter que fazer com você? E o que ele fez? Depois de ter tomado o pão, ele deu graça.
graça. Um dos maiores pecados que nós temos hoje é que nós não damos graça por nada. Não levante a mão que eu não quero ter uma decepção aqui. Levante a mão os que têm a constância de orar por todos os alimentos que você põe na boca. Não precisava levantar não. Por que dá graça? Porque você está dizendo: Senhor, eu estou reconhecendo que eu só estou comendo porque o Senhor está me dando. Um dos segredos para que os milagres começam a acontecer na minha vida é eu ter um coração agradecido. Enquanto meu coração estiver revoltado com a situação, Deus não irá fazer. Ele pegou o que tinha, ainda que era pouco, e disse: estou te dando graça. Quantas vezes você acha que eu não dei graça para o culto com 5 pessoas aqui dentro? 12 pessoas. Deus te deu graça porque só tem 12 pessoas na igreja. Te dou graça porque saíram um monte de gente. Deus te deu graça porque eu não paguei ainda as contas. Te dou graça, Senhor, porque eu sei que o Senhor é do Senhor que vem as coisas. Então eu te dou graça. Quando você aprende a dar graça, você aprende a ter milagres. O que ele fez? Ele partiu o pão e as coisas começaram a multiplicar, amém? Amém, coisa nenhuma. Ele deu na mão dos discípulos e disse: parte aí. Eu quero ver você viver o sobrenatural. Sabe aonde que o milagre tem que acontecer? Não é aqui na igreja, é lá na tua casa. Sabe aonde que você tem que ver Deus manifestar sua glória? Não é aqui não, é lá onde você trabalha. Sabe onde você tem que sair? Você tem que acreditar que hoje você está recebendo uma fé sobrenatural, para que quando você tomar aquilo na sua mão, aquilo vai multiplicar, aquilo vai prosperar, porque aonde está Jesus tem que ter abundância. Vai, fique de pé comigo, você tem que orar comigo. Ele veio com um propósito. Qual o propósito? Salvar teu povo. Feche seus olhos. Do que Deus precisa te salvar hoje? Pastor, meu casamento foi-se. Minha fé desapareceu. Meu corpo está sendo comido, Senhor. Não aguento mais. Você precisa ser salvo. Por que você precisa ser salvo? Porque a partir da semana que vem eu preciso que você trabalhe para o reino. Eu não posso ter você aqui sentado. Eu não posso acreditar que você é apenas uma pessoa que traz dízimos e ofertas na igreja. Não, você não é isso. Por favor. Em nome de Jesus. Ele veio para salvar o teu povo. Do que você precisa ser salva? Eu preciso ser salvo do meu medo, da minha timidez, da minha fraqueza, das minhas limitações. Do que você precisa ser salva? Quais são os seus propósitos? Feche seus olhos, levante a sua mão e comece a falar com Ele. Fala: Deus, eu não posso mais entrar na igreja e sair da igreja da mesma forma, do mesmo jeito. Tem que haver uma transformação. Eu não fui dormir até as 4 horas da manhã orando por esse culto para nada acontecer, Senhor. Eu não perdi uma noite de sono, Senhor, para nada acontecer. Tem um propósito. Eu não te busquei a noite inteira para ninguém, Senhor Deus, querer mudar, para ninguém entender que Tu és o Salvador. Eu não tenho me consagrado, eu não tenho colocado os obreiros à mesa diaconal para consagrar, Jesus, para jejuar e orar, para que pessoas simplesmente entrem e saiam da igreja querendo ser apenas abençoadas, buscando apenas um casamento, um carro, uma casa. Eu não acredito nisso, Jesus.
Alguém aqui que está se entregando ao Senhor. Alguém dizendo, basta, eu preciso fazer algo para o reino. Alguém dizendo assim, eu estou reconhecendo quem é meu Pai. Eu agora estou me encontrando com o meu propósito. Você já recebeu orações? Deus já colocou a mão sobre você. Deus já profetizou sobre a sua vida. Está na hora de você dizer, está na hora de eu sair agora. Está na hora de eu ser inspirado. Está na hora de eu ser treinado. Está na hora de eu salvar. Está na hora do ministério que Deus tem na minha vida começar. Está na hora. Não pode haver mais escassez na sua vida. Levante essa mão e expulse esse espírito de escassez da sua vida. Não pode haver mais escassez na sua vida. Porque quando eles pegaram nos pães, eles viram as coisas multiplicarem na mão deles. Significa que hoje você vai sair desse lugar e aonde você colocar a mão terá que multiplicar. Terá que acontecer coisas diferentes. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Agora busque Ele dizendo, se o Senhor não mudou, eu quero mudar. Se o Senhor é o mesmo, se o teu poder é o mesmo, se a manifestação do espiritual acontece é a mesma, pois eu quebro agora tudo que eu penso e me lanço na tua presença para que eu possa ser transformado. Não há escassez. Não há escassez. Para Deus não há impossibilidades. Não há escassez. Feche seus olhos, porque eu estou sentindo um poder de cura nesse lugar. Há pessoas sendo curadas agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo liberta. É só você crer. Um dia eu estava pregando e os jovens começaram a vir trazendo maços de cigarro, drogas, jogando no altar, dizendo, não quero mais, não quero mais, não quero mais, porque eles entenderam quem é Deus. Quando você olha para Jesus, suas limitações caem todas por terra. Quando você olha para Jesus, você anda sobre as águas. Saia do barco. Saia do barco que está te prendendo. Saia da sua escassez. Ele veio salvar você. Ele veio salvar você dos seus medos. Medo de falar do amor dele. Ele veio salvar você desse orgulho que só fez você perder até agora. Ele veio salvar você. Porque tem pessoas aqui que estão como aquela mulher no poço de Jacó, o poço de engano. Já é o quinto relacionamento e as coisas não andam. Chegou o tempo de você ter uma vida estável. Ele veio salvar você da solidão. Ele veio salvar você desses falsos amores. Há pessoas aqui que estão fartas de religiosidade. Eu também odeio a religião. Eu odeio a religião. Eu odeio pessoas que dizem que querem Deus e querem apenas a si mesmo. Eu odeio a religião. Eu odeio pessoas que pensam que se mudar a roupa muda o coração. Eu odeio essas coisas.
Eu não acho piada nenhuma na religiosidade. Jesus veio te libertar da religião. Ah, pastor, mas eu fui tantas vezes decepcionada. Eu também. Mas isso só me fez estar mais perto de Deus, dizendo: não, tem que ter algo a mais. O Senhor não me salvou para eu ficar aqui. Se fosse para ficar assim, eu ficaria no bar bebendo, fumando e me drogando. Quando eu entrei no ministério, eu entrei para fazer a diferença. Eu espero que quando você entrou na igreja, você entrou para fazer a diferença. Samuel não foi para a casa de Eli para ser influenciado. Samuel entrou dentro de uma casa corrompida, cheia de roubo, cheia de frutos, cheia de prostituição. Mas ele foi lá para fazer a diferença. Quando eu entrei na igreja, eu disse: não vou ser igual a ninguém. Eu vou buscar a Jesus Cristo. Do que você precisa ser liberto hoje? Não, pastor, eu vou devagar coisa nenhuma, tem que ser radical. Eu trabalhei numa casa de recuperação. Já vi pessoas vomitando a bilis, porque ficavam em coma, ficavam pedindo as drogas, o cigarro, a bebida. Mas sabe o que eles fizeram? Não, Jesus me libertou. 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 Um dia eu vi um rapaz vomitando, a bilis caindo, se torcendo todo. Quando ele acabou de vomitar tudo, ele ficou de pé assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me libertou. Eu não acredito que você precisa chegar no fundo do poço para dizer essas coisas. Alguém aqui está sendo despertado. Existem pessoas aqui que querem fazer as pazes com Deus, porque você se acha longe. Eu vou orar pelos enfermos, mas escute o que Deus está me mandando. Há um chamado ministerial acontecendo aqui. Não tem segredo. Não tem segredo. Um dia eu estava desesperado na igreja e falei assim: Senhor, será que o Senhor tem mesmo um chamado para mim? Porque dá tudo errado. Ele simplesmente falou assim: faz o seguinte, ajoelha lá, deixa o meu servo tocar em você, e você simplesmente crê que eu estou mudando sua história. Eu fui lá, dobrei meu joelho, o pastor pôs a mão, 2 minutinhos, pôs lá, Deus te abençoe, e saiu. Eu falei: mas é só isso? Pensei que ele ia levantar, ia me lançar uma profecia, ia pegar o microfone e rodopiar, derramar o óleo sobre a minha cabeça. Eu ia sentir um calor, meu corpo iria tremer, eu ia chorar, e aí eu ia ver o anjo do Senhor, uma luz bem forte, e aí ia mudar tudo na minha vida. Eu não vi nada disso. Eu simplesmente dobrei meu joelho, ele pôs a mão assim: Deus está te abençoando agora. Uma semana depois eu estava pegando um avião para Portugal. Você não precisa de muitas coisas, você precisa crer. Quantos creem que Deus pode mudar sua família? Quantos creem? Deus vai mudar a minha casa agora. Quantos precisam de uma intervenção na área financeira? Senhor, não dá mais para ficar contando moedinha. Levante sua mão e diz: Deus vai mudar essa situação. Diga, levante sua mão e diga: a escassez está indo embora agora, porque Jesus está entrando nas minhas finanças. Jesus está entrando na minha vida. Quantos precisam de uma intervenção na casa? Porque tem que ter resultado. Quantos estão orando desesperadamente por uma pessoa que não se converte de jeito nenhum? Eles têm um coração duro. Só os que têm coração duro mesmo. Você fala: não, tem coração duro. Aquele, olha,
Nem Deus transforma. Vem aqui na frente, eu vou morar e vamos ver se Deus não transforma. Para aqueles que acham que existe um coração duro mesmo, que aquele é uma treva, que acha que aquele lá não vai se converter nunca. Vamos ver se Jesus tem poder para salvar. Você atrás não me assiste, você levante as mãos e ore comigo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vocês vão orar comigo. Vocês vão dizer o nome dessa pessoa. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor está tocando nessa pessoa. Diga o nome dessa pessoa. Olha aqui para mim. Como é que eu sei que Deus vai fazer isso? Como é que eu tenho certeza que Deus vai converter ele? Porque eu preciso olhar para mim. Olha para você. Deus te converteu? Deus converteu você? Então você tem que sair do princípio. Se Deus te converteu, pode converter qualquer pessoa. Porque é só lembrar como você era ruim e ver o que Deus fez. Escute o que eu vou te dizer. Mamãe foi numa igreja. Eu estava há 14 anos afastado da casa do Senhor. 14 anos. Com cabelo na cintura, todo tatuado, se drogando, brigando na rua. Ela entra na igreja e diz: pastor, não suporto mais o Eduardo. Chega. Ou o senhor mata essa coisa, ou o senhor transforma ele. Eu falei: assim, uma coisa, não vamos matar não. Porque Deus é Deus de vida. Dá aqui a mão, mãe. Minha mãe pegou na mão daquele pastor. Ele falava tudo errado. Tem um português pior do que o meu. Ele simplesmente deu uma palavra: Deus, eu não sei onde o Eduardo está, nem com o que ele está, nem o que ele está fazendo, mas eu creio que o Senhor está tocando nele agora. E eu estou reivindicando a alma desse jovem. E eu estou dizendo que ele está se convertendo agora. Foi só isso a oração. Olha aqui para mim. Foi só isso a oração. Minha mãe chegou em casa e disse: Deus acabou de te converter. Eu quase quebrei a casa inteira. Xinguei ela de tudo que foi nome. 6 meses depois, eu estava de joelho na frente de um altar. Minha mãe teve que esperar 14 anos para isso, para tomar essa atitude. Não, eu não acredito que você precisa esperar tantos anos para ter essa atitude. Feche seus olhos. Creia que Jesus Cristo tem poder para salvar. Não existe coração que Jesus não quebre. Não existe coração endurecido que Deus não transforme. Você não precisa fazer muita força. Simplesmente feche seus olhos e creia. Eu creio que o Senhor está convertendo. Vamos orar junto? Vamos fazer? Porque tem que ter resultado. Eu creio que Ele está tocando hoje. Agora, se você precisa até o final do ano para Ele converter, é com você. Creia que Deus está tocando hoje. Não é amanhã não, hoje. Diga: Senhor Jesus, Teu nome tem poder. O Senhor me salvou. O Senhor converteu o meu coração. Por isso eu creio que para Ti não há impossibilidades. Não há corações endurecidos. Não há pessoas que não se convertem. Por isso eu quero aniquilar aqui toda a minha incredulidade. Porque eu vou dizer o nome de pessoas. E vou profetizar. E vou proclamar que o coração dessa pessoa está sendo tocado agora. Está sendo convertido agora. E eu vou contar a hora. Eu vou contar os dias. E ele estará aqui
convertido, louvando o seu nome, agradecendo pela salvação, em nome de Jesus. Feche seus olhos, diga o nome da pessoa, diga o nome dessa pessoa, diga algo, diga: Senhor, eu creio que o Senhor está convertendo fulano. Mais alto: Senhor, o Senhor está convertendo fulano. O Senhor está convertendo. Sob a confissão dessas pessoas, Senhor, eu estou liberando a palavra da salvação, Senhor. Não sei onde eles estão, nem com quem eles estão e nem o que eles estão fazendo, mas eu estou crendo que eles estão sendo tocados agora. Agora estão salvos, sendo salvos agora. Salvos. Está acontecendo a salvação agora. A salvação está acontecendo agora, em nome de Jesus. Simplesmente eu creio que a salvação está acontecendo agora, Jesus. Salvos estão. Salvos estão. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua causa. Em nome de Jesus. Amém? Pois essa pessoa já está salva. Pastor, mas é só isso? Só isso. Ela já está salva. Ah, não, pastor, mas não vai nenhum profeta. Ela já está salva. Amém? Eu quero orar para pessoas que têm um chamado ministerial. Pessoas que estão no ministério e desejam fazer alguma coisa para a igreja e até agora não conseguem, são presas. Pessoas que querem recomeçar seu ministério. Falam: eu preciso que Deus toque em mim. Vem aqui na frente, eu preciso orar para você rápido. Tem que orar para você. Pessoas que precisam ver a glória do Senhor. Não, Deus tem que me usar. Eu estou parado, não suporto mais estar parado. Não aguento mais vendo as coisas acontecerem e eu aqui perdendo meu tempo. Tenho um chamado de Deus. Quero que Deus me use. Mas acima de tudo eu vou orar para que Deus te aprove. Feche os olhos. O que te fez parar? O que é que te fez parar? Por que você parou? Nesse momento Deus vai tocar em você agora, em nome de Jesus. Seu ministério não pode estar parado. Há muitas almas perdidas. Escute o que eu vou te dizer. Você tem que ter uma fome e sede por almas. A cada 10 segundos 20 pessoas morrem sem Jesus. Cada culto que você presta a Deus, muitas pessoas já morreram. Jesus está à espera de uma pessoa aqui dizendo: usa a minha vida, Senhor. Me use do jeito que o Senhor quiser. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ministério de cura, de libertação, de ensino tem que crescer aqui. Pastor, eu não sei fazer muitas coisas para Deus. Eu não sei fazer muitas coisas. Não interessa. Deixa Ele ser Deus. Deus, eu preciso que o Senhor libere aqui, Senhor Deus, um poder sobrenatural. Essas pessoas precisam receber do Senhor algo, Senhor Deus, que só o Senhor pode dar. Eu sei que o que eles vão ter que fazer, Senhor Deus, é muito sério. Eu tomei essa decisão um dia. Me chamaram de louco. Me chamaram de anormal. Disseram que eu era um maluco. Perdi amigos. Até hoje, Senhor Deus, quando digo que sou pastor, pessoas me chamam de ladrão. Querem me comparar com gente ruim, Senhor, por causa de uma decisão que eu tomei em fazer a tua obra. Mas o que me sustenta é todos os dias fechar meus olhos e saber que o Senhor fala comigo. Porque eu tenho convicção de que o Senhor me chamou. Foi o Senhor que me chamou, não foi o homem. Quem me deu o ministério não foi o homem, Senhor.
Mas eu preciso que o Senhor toque na vida dessas pessoas. Só em Lisboa, só na cidade de Lisboa, há 25 mil brasileiros crentes desviados. Só na cidade de Lisboa, 70% das prostitutas são brasileiras. E dessas 70%, 90% desses 70% são filhos de crentes, são desviados. Deus tem que usar você. Você vai no sistema carcerário, você sabe que lá o que mais tem é filho de crente, pessoas que deveriam estar aqui libertando pessoas. Deus tem que usar você. Deus tem que usar você. Em uma faixa etária dos 14 até os 21 anos, dessa juventude portuguesa, 30% são contaminados com SIDA e não sabem. Deus tem que usar você. Se você passa, eu nem posso entrar mais no meu Facebook, porque o que eu tenho lá é pessoas dizendo: pastor, não consigo mais ir em igreja nenhuma, porque é campanha, roubo, é isso, aquilo, é escândalo. Tem muito escândalo. Você não pode ter escândalos. Feche seus olhos. Você que está atrás, levante essa mão que tem que ser. Se eles provocam escândalo, você não provoca. Se eles caem, você continua de pé. Se eles voltam atrás, você continua andando para frente. Você tem que estar conectado com Jesus. Eu sinto a glória do Senhor passando nesse lugar. Sonhe com as almas. Sonhe com as almas. Sonhe com as pessoas olhando para você dizendo: você me traz paz. Sonhe com as pessoas. Agora, em nome de Jesus, seja liberado sobre a sua vida o poder do Espírito.